Bom, vamos para essa questão aqui, ela é muito interessante, porque ela não é difícil. Só que eu não sabia esse conteúdo dessa maneira. Quer dizer, eu sabia, mas nunca tinha visualizado dessa forma. Eu sabia esse conteúdo, não é nada inovador, mas nunca tinha visualizado dessa forma. Tentei conversar com o chat, ele também não me deu boas dicas. Até que eu parei, sentei e fiquei meditando como é que eu sei a porcaria desse ângulo. Porque é a única forma que eu pensei de resolver. Quer dizer, eu pensei em várias outras formas, mas todas elas tinham limitantes, tudo bem? E quais eram os limitantes? Saber quanto valia esse ângulo. Esse ângulo ele era sagrado. Eu precisava saber esse ângulo. E eu dizia, mano, mas não tem como. É impossível. E não, não é impossível, então bora ler a questão. A figura ao lado mostra um espelho circular. Detalhe aqui, ó. Aqui tá eu tentando resolver a questão. Aí, né, mostra um espelho. Eu achei muito engraçada essa questão, né, da UFPE, ou seja, da Estadual de Pernambuco. Eu achei muito engraçada essa questão. A figura ao lado mostra um espelho circular da malvada madrasta. Olha o contexto, que massa. Aí, da Branca de Neve, né? Aí, uma formiga assustada com uma malvada, tipo, parece, parece que nem tá fazendo uma prova de vestibular, né? Aí agora sim, né? Saiu, aí vem a questão propriamente dita. Saiu do topo do espelho e correu por uma linha reta de 18 centímetros, ou seja, ela estava localizada aqui e seguiu até uma extremidade, né? Até bater na moldura, ou seja, até a extremidade da circunferência. E depois correu mais 24 centímetros em linha reta, ou seja, uma vez aqui na extremidade, ela saiu e veio em linha reta até uma outra região. Que região é essa? Ó, para isso, aqui, ó, oxe, até chegar exatamente ao outro lado do espelho. Isso aqui é crucial. O que seria exatamente o outro lado? Gente, você concorda comigo que se essa formiga ela seguisse até aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui para poder marcar bem. Se essa formiga ela seguisse até aqui, se ela seguisse até aqui, e depois ela fizesse isso aqui, ela não teria chegado exatamente ao outro lado. Ela teria chegado a algum lugar, mas ela não estaria exatamente ao outro lado. Por que que ele disse que é exatamente ao outro lado? Porque a distância dali de cima até ali embaixo, eu preciso que você tenha isso em mente, e isso daqui não é nenhuma coisa, nossa, eu sei disso. Não, qualquer pessoa sabe. O que que é o diâmetro? O diâmetro é justamente um, um ponto conectado por uma reta até outro ponto, ou melhor, um segmento de reta, né? Porque retas são infinitas, enfim, um ponto de uma circunferência, um ponto da extremidade de uma circunferência conectado até um outro ponto, passando pelo centro. Ou seja, isso aqui é um ponto da circunferência conectado em outro ponto? É. Isso aqui também é, ó. Isso aqui. Só que são retas que, pelo amor de Deus, não são o diâmetro. São só retas, são só cordas ali dentro. Mas não são o diâmetro. O diâmetro tem que passar pelo centro. E quando tu passa pelo centro, tu se assegura de que tu foi de um lado ao outro. Ou seja, de um lado ao outro não, que tu foi de uma extremidade à outra. Ou seja, tu tá na distância máxima que tu pode estar do ponto máximo de distância que você tem. Se você tá aqui, o ponto máximo de distância de ti é o cara que tá aqui. Ou seja, o cara que passou assim, ó. Passou aqui pela circunferência, tá? Pelo centro da circunferência. Por que que isso foi importantíssimo? Vou agora apagar todos esses negócios. Por que que isso aqui foi importantíssimo para a resolução da questão? Porque a gente vai saber que o que ela andou daqui até aqui foi exatamente o diâmetro. Quer dizer, ela não andou isso, né? Ela andou assim, tal, tal. Mas a gente vai saber que essa linha aqui que conecta as duas arestas, ou seja, as duas arestas, não, desculpa, os dois segmentos de reta, ou seja, essa reta com essa reta, é justamente o diâmetro. Isso aqui é importante, tá? E aí ela diz o seguinte: de acordo com esses dados, quanto mede o diâmetro do espelho da madrasta da Branca de Neve? Eu pensei, pô, mano, não é uma questão ridícula, não é uma questão esculachada. E aí eu tentei fazer por semelhança de triângulos, tentei fazer por relações trigonométricas, tentei fazer por tudo. E aí eu tava, tá, peraí, eu tenho que parar e meditar um pouco nisso. E aí eu não sabia. É importante deixar isso bem claro. Eu disse, ah, mano, quer saber? Tô nem aí. Esse ângulo aqui vai ser 90 e ponto final. Já vou mostrar pra vocês por que que isso aqui é 90, né? Eu fui pesquisando e não tinha nenhum lugar que me dizia como é que eu vou saber se isso aqui é ou se isso aqui não é 90. A resposta batia com 90. Mas, poxa, a resposta bater com 90 não é o suficiente. Eu vou só engrossar aqui um pouco isso. A resposta bater com 90, galera, não é justificativo o suficiente. A resposta certa ser 90 não é justificativo o suficiente para você entender o porquê que ele é 90. Tanto é que eu não tava entendendo, né? E tava puxado. Meu Deus do céu, que babaquice. Então vamos tentar entender isso aqui. Primeiro vamos fazer o cálculo supondo que seja 90.
mesmo sem entender. A gente já vai escrever de uma maneira que a gente tenha entendido, tá? Mas primeiro imagine que você não soubesse. Cara, se aqui vale 90, você concorda comigo que isso aqui é um triângulo, né? Claramente é um triângulo, porque tem três lados, ou porque tem três ângulos. Enfim, o ponto é, isso aqui claramente é um triângulo. É um triângulo em que eu posso dizer que temos um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto, é um triângulo retângulo. E quem é que está oposto a todo ângulo reto? Gente, todo ângulo, desculpa, toda aresta oposta ao ângulo reto, ou seja, oposta ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Isso aqui todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Então, botando aqui, né? A gente vai ter que esse lado aqui, né? Você pode chamar de hipotenusa, ou seja, h ao quadrado é igual à soma dos catetos. O primeiro cateto é 18, então 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Cara, eu decorei 24 ao quadrado de tanto que eu tava tentando fazer essa questão. É 576, mas você pode fazer, né? 24 é 12 vezes 12, 2 vezes 2, ou seja, é 144 vezes 4. E aí você pode botar, né? É 400 mais 160 mais 16 é 576. Você pode fazer da maneira que você bem entender, tá? Eu só tô dizendo que eu já tenho isso aqui decorado, não porque, nossa, eu decorei quanto é 24 vezes 24, apesar de não ser um número esculachado de se decorar, mas sim porque eu fiz tantas vezes essa questão, eu fiquei voltando nela repetidas vezes, tentando encontrar o ângulo que, enfim, né, tentando por várias outras maneiras, tá? Alguns até que não me demandavam saber esse ângulo, e aí outros eu me demandava saber esse ângulo, enfim. E depois a gente tem justamente esses 18 aqui, que todo mundo sabe que é 324, até o 20, do 0 até o 20, eu recomendo que você tenha todas as raízes decoradas, tá? Enfim, e aí aqui nós temos h ao quadrado é igual à soma desses dois caras. 24 mais 76, a gente sabe que dá 100. 300 mais 500, a gente sabe que dá 800. Isso daqui tudo é igual, a raiz dessa soma é igual a h. E quanto é a raiz dessa soma? Ué, é a raiz de 900, que é a mesma coisa que 30. Então, a gente descobre que h é 30 centímetros, portanto, o diâmetro é 30 centímetros e acabou, fim de discussão. Aí você vai dizer, nossa, então é uma questão relativamente fácil. Sim, mas como é que você vai saber que aqui é 90? É sério, é uma pergunta séria. Como é que você vai saber que isso aqui é 90? Você vai pressupor. A questão te disse que era 90. Tu não tem um único recurso aqui que eu te dei pra tu afirmar que é 90, então tu vai só supor. Tu vai presumir que é 90. Vai nessa. Aqui, né, pela visão, dá pra imaginar que seja 90. Mas e se o desenho estiver fora de escala? Como é que tu vai saber ou não vai saber se é 90? Você vai ter que voltar aqui, ó. Porque o meu pai, por exemplo, ele faz muita questão baseada na escala dos desenhos. E eu falei, pai, é melhor não focar na escala, não focar na escala. E aí, toda vez que tem uma questão que eu envio pro meu pai e tá em questão de escala, meu pai consegue fazer. Só que se eu mando uma questão de geometria, né, porque eu gosto muito de conversar com meu pai de matemática, né, que não tem escala, muitas vezes ele titubeia. Então, eu sempre procuro, quando eu vou enviar questões pro meu pai fazer, para depois a gente conversar sobre a questão, eu sempre procuro pegar as questões difíceis sem escala. A coisa tá toda usurpada. Vai, tenta agora fazer aí só no olho, né? Porque tem um olho muito afiado pra geometria. Ok. E eu tenho um olho muito fraco pra geometria, por isso que também eu quase nunca me valho da escala. Mas vamos tentar agora entender aqui como é. Ó, eu vou marcar de novo e agora vai ser a parte principal. E eu já vou passar também uma visão aqui pra vocês. Quando ela diz, tá, galera, que a formiga ela saiu do 18 até o 24, indo até chegar na extremidade ao outro lado do espelho, quando ela nos diz isso daqui é o mais importante, quando ela diz que a formiga ela saiu daqui e foi até aqui, indo até outra extremidade do espelho, você concorda comigo que ela percorreu um diâmetro. Perfeito. Mas aí você vai ter que agora pensar sobre o ponto de vista do ângulo. Esquece que aquilo foi um diâmetro. E agora começa a pensar o ângulo. Cara, eu tenho um ângulo aqui nessa extremidade. Você concorda que a distância dessa extremidade do centro até essa extremidade é igual a um raio? Sim, do centro a qualquer extremidade do círculo é igual a um raio. Portanto, não é uma loucura eu dizer que a extremidade até aqui, ó, até essa extremidade, a distância daqui até aqui é um raio. Ou seja, estou só dizendo, ó, eu caminho um raio até aqui. Perfeito. Calma. E você concorda comigo que essas duas retas aqui, elas fazem uma abertura de que elas olham para esse segmento. Então elas fazem essa abertura aqui, ó. Ela tem um olho aqui e elas visualizam esse segmento. E você concorda comigo que esse raio aqui, ele também visualiza esse mesmo segmento?
Ambos estão olhando para o mesmo lugar. Um tá mais aberto e o outro tá mais fechado. Ou seja, o de fora tá um pouquinho mais fechado. O de dentro tá fazendo um ângulo de 180 graus para poder ver. Você concorda comigo que o cara que tá aqui, ele precisa fazer um ângulo de 180 graus para conseguir ver? E aí você vai me dizer, como é que tu sabe que é 180 graus? Como é que tu sabe, né? Por quê? Porque aqui é o diâmetro. Oxi, parou de... Pera aí, tá, galera? Vou só ajustar aqui rapidinho. Smart View aqui de novo. Deu uma desconectada básica aqui, rapidinha, tá, galera? Desculpa mesmo. Mas vai me dizer que eu não posso, que eu não consigo conectar. Olha pra isso. Eu vou dar um pause aqui e já. Cara, foi eu dar o pause que voltou. Vamos pra isso. Tá, mas vamos voltar aqui pra questão. E o que acontece? Tá aqui, perfeito. E o que acontece? Olha pra isso. Galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha pra isso. Como é que eu sei que é 180 que esse cara aqui tá olhando pra cá? Ué, não é metade de uma circunferência? Uma circunferência não tem 360 graus? Se eu tô olhando pra metade, porque eu tô. Galera, é aí que é importante você saber que aqui é o diâmetro. Eu estou no centro. Eu estou no centro olhando para toda a outra metade que está lá. Eu estou olhando para toda a outra metade, meio raio, né, da circunferência. Como é que eu sei que aqui é metade? Ué, porque ele saiu cortando daqui até aqui. Se ele saiu cortando um diâmetro, significa que sobra para cá é um arco de 180 e o que sobra para cá é um arco de 180. Senão não seria o diâmetro o corte que ele fez. E aí é o principal, se você sabe que aqui, se você sabe não, se você acabou de decifrar que aqui vale 180 graus, quer dizer, decifrar não, né? Isso aqui era super visível, mas se você agora sabe que aqui vale 180 graus, e você também sabe que essa medida aqui, deixa eu despoluir aqui para eu voltar a ter expressividade quando eu faço a marcação, e você sabe que essa medida aqui olha para o mesmo ângulo, ou seja, ela vai olhar para um ângulo de mesmo valor? Não, ela está mais distante. E aí você vai me dizer como é que eu sei qual é que é o valor pelo qual ela está olhando. Se você diz que aqui tem uma distância, vou tirar esse 30D, tá? Se você me diz que aqui até aqui tem uma distância de um raio, e daqui até aqui, você pode dizer até aqui, até qualquer outro lugar, tá? Também tem a distância de um raio, também tem a distância de um raio, você concorda que daqui até aqui vai ter uma medida, e daqui até aqui vai ter o dobro dessa medida, não é? Daqui até aqui, uma medida. Daqui até aqui, o dobro dessa medida. Algum problema? Não, nenhum estresse. Então, você concorda que eu me distanciei uma medida daqui, e aí, olha isso, eu vou dizer que R de R, aí vem a relação dos triângulos, tá? Eu tenho que passar essa teoria agora. É uma teoria velha, de vez em quando cai. É assim, ó, quanto a relação do ângulo é proporcional, mas é inversamente proporcional. Mas primeiro tem que. É proporcional. Esquece se é diretamente ou inversamente. É proporcional. A gente tem uma questão de proporcionalidade com a distância que você olha. Então, quanto mais perto você está do ângulo, quanto mais perto você está do ângulo, maior ele parece para ti. Não é verdade? Quando você entra num lugar, maior o ângulo é. Quanto mais perto você chega de alguma coisa, maior aquela coisa tem de dimensão. Isso é verdade. Se eu chego aqui e ponho essa cuia a uma boa distância de mim, né? Eu ponho essa cuia a uma distância de um braço de mim. Se eu faço isso, eu tenho uma visão panorâmica de tudo, sei lá, 70 para cada cuia, mais 70 para cada cuia. Se eu me aproximo, para eu ver essa mesma quantidade até lá atrás, olha isso, como é que o ângulo abriu. Ó, eu tô afastada pro que eu olho. Aí eu vou chegando mais perto, ó como é que o ângulo tá abrindo. Ele tá abrindo. Vamos supor que eu olhe 180 graus aqui, ó. É reto, certo? Retinho. Da região ali da prateleira, ali até ali. Reto, né? Tá, 180 graus. Se eu me aproximar e eu quiser continuar olhando essa mesma quantidade, ó como é que o ângulo abriu. Aqui, 180 graus. Eu me aproximo daqui, se eu quero ver tudo, ó como é que o ângulo tá abrindo. Ele vai abrir, galera, toda vez. E aí, sem exceção nenhuma, ele vai abrir toda vez que você se aproximar da medida. Se você está olhando a mesma cobertura, ele vai aumentar. Se você se afasta, ele vai diminuir para você ver a mesma cobertura. Isso é muito fácil de imaginar, né? Não é uma visão muito abstrata da geometria. Só que aí é que está o ponto. Isso vale também para a circunferência. Então, aqui você está numa distância que é R. E aqui você está numa distância que é o dobro daquela distância, ou seja, é 2R.
como é que você vai olhar o mesmo ângulo olhando para o mesmo trecho? Não, você vai olhar um ângulo menor. Quanto menor? É uma relação proporcional. Só que é inversamente proporcional. Por isso que é menor, né? Quanto mais distante, menor o ângulo. Por isso que é inversamente. Mas em que relação de ordem de grandeza? Proporcionalidade. Não é quadrática, não, é proporcionalidade. Ou seja, você vai pegar, não é cúbica, não é nada, é só proporcional. Você vai pegar aqui, ó. Se daqui até aqui eu vejo 180, daqui até aqui eu vou ver metade de 180 porque eu dobrei o ângulo. Ou seja, dobra-se o ângulo, diminui-se pela metade, dobra-se o ângulo. Dobra-se a distância, você diminui o ângulo pela metade. Ó, pra isso, eu dobrei a distância com que eu tô vendo algo, eu vejo a metade de ângulo, a metade de abertura de ângulo. Você não tá vendo menos, pelo amor de Deus, você não tá vendo menos. Só que o ângulo de abertura tá menor. É muito importante isso, porque aí a pessoa, como assim? Eu tô vendo menos? Não, você não tá vendo menos, você tá vendo a mesma coisa, é o mesmo trecho, só que o ângulo para qual você vai olhar aquele trecho, o ângulo de abertura é menor. Ou seja, se aqui eu tava 180 graus, que é o caso desse R aqui, para ele olhar aquele trecho ali, ele tem que abrir 180 graus. Quanto tu vai ter que abrir? Ué, tu vai ter que abrir menos de 180 graus. Quanto? Se você tem o dobro da distância dele, você vai ter que abrir metade do que ele abriu, ou seja, 90 graus. Então aqui vai formar um ângulo reto. Aqui vai formar um ângulo reto. Esses 90 graus é o que permitiu a gente fazer a nossa bendita hipotenusa e encontrar os 30. E eu não estava encontrando isso em lugar nenhum. E aí eu perguntava pro chat, e aí minhas mensagens com o Claude, né? Porque eu gastei elas todas já. Eu acho que eu vou pegar o plano pago, né? As minhas mensagens com código já não estavam mais funcionando. Já não tava mais funcionando. Aqui no sul tá tipo um frio do cão. A gente tem que ficar com essas roupas super quentes, super agasalhantes. E tomar chimarrão o tempo todo, né? Nem é por cera, não. Enfim. E aí eu gastei todas as mensagens e não tava conseguindo perguntar isso aqui pro Corte. Talvez ele conseguisse me ajudar, né? Mas é isso aí, galera. Obrigada por terem assistido este vídeo e tchau.